Olá, turminha do primeiro ano, bom dia! Vamos iniciar nossa primeira videoaula desta quarta-feira, 5/8, com a aula de português. E hoje nós vamos aprender uma família silábica nova de uma letrinha do alfabeto. O som que essa letra representa é este, ó. P, p. Repitam comigo. P, p. Então, quando eu junto este som mais a letrinha A, fica pá, pá. Quando eu junto este som P mais a letra E, fica pé, pé. Quando eu junto este som P mais a vogal I, fica pi, pi. Quando eu junto este som mais a vogal O, fica pó, pó. Quando eu junto este som P mais a letrinha U, fica pu, pu. Quando eu junto este som P mais o ão, fica pão, pão. Muito bem. Então, já sabem de que letra que eu estou falando? Da letrinha P. Muito bem. Então, a família silábica desta letra fica pá, pé, pi, pó, pu, pão. Muito bem. Então, com a sílaba pá, com a sílaba pé, com a sílaba pi, com a sílaba pó, com a sílaba pu, com a sílaba pão, podemos formar várias palavras. E agora nós vamos brincar de adivinha. Ó, que sílaba é esta? É a sílaba pá. Então, vamos ver aqui se vocês conseguem adivinhar do que eu estou falando. O que é o que é? Usa maquiagem, peruca, nariz vermelho, roupas coloridas e faz parte da história do circo. E aí? Vocês sabem do que eu estou falando? Vou dar um tempinho para vocês. Muito bem, é o palhaço. Ó, palhaço começa com a sílaba pá. Muito bem. Com a sílaba pé, o que é o que é? É um animal aquático que, em geral, tem o corpo coberto por escamas. E o mais famoso de todos é o Nemo. E aí, de quem eu estou falando? Vou dar um tempinho. Muito bem, quem acertou e disse que é o peixe. Peixe, a sílaba inicial é o pé. Muito bem. Com a sílaba pi, que é o que é? É uma iguaria de origem italiana, feita de massa e recoberta toda de queijo, tomate e diversos outros ingredientes. E depois é assada no forno e pode ser de doce ou de sal. E aí, do que eu estou falando? Vou dar um tempinho para vocês. Muito bem, quem disse que é a pizza? Pizza se inicia com a sílaba pi, o P com I. Agora com a sílaba pó. O que é o que é? É um animal mamífero que tem 4 patas e é conhecido por comer bastante e gostar de brincar na lama. De quem eu estou falando? Vou dar um tempinho para vocês. Muito bem, quem disse que é o porco? O porco se inicia com a sílaba pó. Isso aí. Agora com a sílaba pu. É um pequeno inseto de cor castanho escuro. Ele é sugador de sangue e os gatos e os cachorros sofrem muito com a presença dela. E aí, vocês sabem do que eu estou falando? Vou dar um tempinho para vocês. Muito bem, para quem disse que é a pulga. Pulga se inicia com a sílaba pu. Muito bem. Então, com a sílaba pá, podemos escrever a palavra papai, a palavra pastel,
a palavra pato. Com a sílaba pé, podemos escrever pedra, peão, pera. Com a sílaba pi, podemos escrever pia, pipa e piolho. Com a sílaba pó, podemos escrever poço, pote e polvo. Com a sílaba pu, podemos escrever pular, purê e pulseira. Muito bem! E agora, peguem a atividade impressa de vocês de português com a data do dia 5/8. E lá tem um textinho que nós vamos ler agora. Vamos acompanhar a leitura. O título desse texto é o Palito e Pirulito. Vamos conhecer quem é esse Palito e Pirulito? Palito é o palhaço do Circo Alegria. Ele tem um papagaio que se chama Pirulito. Palito e Pirulito são a atração principal do circo. Eles fazem muitas palhaçadas e são muito aplaudidos pela plateia do circo. E esse textinho foi escrito pelo Fernando Gandra, certo? Então, quem é Palito e Pirulito? Palito é o palhaço do circo e o Pirulito é o coleguinha dele, né, que é o papagaio. Vocês perceberam que a palavra palito, pirulito, palhaço e papagaio se iniciam com a letrinha P, não é isso? A letrinha que nós estamos estudando. Agora vamos aqui. A primeira questão, ele pede para você circular no texto as palavras iniciadas com a letra P. Então, todas as palavras iniciadas com a letra P, você vai circular. Na segunda questão, diz assim: qual é o nome do palhaço do circo? Primeiro quadrinho diz Palito, no segundo, Pirulito, no terceiro, Paulito. E aí, como é o nome do palhaço? Vocês vão fazer um X aí no quadrinho indicando o nome certo dele. Quem é Pirulito? Pirulito é o palhaço ou é o papagaio? Quem lembra, aí marca na resposta certa, tá bom? Na quarta questão diz assim: de acordo com o texto, marque a opção correta. O circo se chama Fantasia ou Palito e Pirulito são a atração principal do circo? Qual dessas opções é a correta? O nome do circo é Fantasia? Se chama Fantasia? Tem dizendo isso no texto? Ou Palito e Pirulito são a atração principal do circo? Então, qual dessas alternativas vem dizendo no texto? Você vai marcar corretamente. Do outro lado tem assim, na trilha do P. E diz assim: ajude Pepita a chegar em casa escrevendo na trilha somente as palavrinhas que estão nas fichas que se iniciam com a letra P. Então, nesse quadrinho, há várias palavras. Você vai escrever em cada tracinho desse somente as que se iniciam com a letra P, tá bom? Tem a palavra sapato, mapa, navio, piedade, pau, vida, pepino, ipê, pomada, papai, pia, polvo, pé, pão, dona, apito, pena, pato, papo e sapeca. Então, vocês vão escrever somente as que se iniciam com a letra P. Nesses tracinhos aí, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, são 12 palavras que se iniciam com a letra P, tá certo? Prestem bastante atenção e façam a atividade com dedicação. Até a próxima aula. Até já!